E para falar sobre esse e outros assuntos, nós vamos conversar agora com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Ministro, bom dia. Bom dia a todos, amigos e amigas aí que estão nos ouvindo e Para vendo. quem ainda tem dúvidas sobre o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, qual a importância realmente dele para as políticas públicas? Olha, recentemente nós tivemos uma mudança do Código Florestal. Uma das coisas mais importantes que veio dentro desse novo Código Florestal foi o Cadastro Ambiental Rural. Esse Cadastro Ambiental Rural, ele é peça importante para que se possa fazer o PRA, que é o Plano de Recuperação Ambiental. A gente sabe que muitas propriedades, elas, de certa forma, elas desmataram áreas de preservação permanente, reservas legais, e essas propriedades, elas precisam se cadastrar no Cadastro Ambiental Rural. Depois o governo do estado vai fazer o PRA, vai dizer como é que elas vão regulamentar. O Cadastro Ambiental Rural também é importante para o produtor, porque ele vai queimar etapas no processo de busca de financiamento para suas safras. Ele é muito importante, portanto, hoje já temos povoado na internet, no nosso sistema, 98% das propriedades brasileiras, e a gente já está concluindo o CAR. O CAR já está sendo usado, determinados bancos já quando o produtor vai ao banco, determinados bancos já acessam ao Cadastro Ambiental Rural. Isso facilita para o produtor também. Então eu também me associo a essa campanha lá de Açailândia para que os produtores façam seu cadastro no Cadastro Ambiental Rural. Ministro, sobre o Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Maranhão, recebeu 1,5 milhão do Ministério do Meio Ambiente. Como vão ser aplicados esses recursos? Hoje, não só o Maranhão, mas o Brasil todo vive uma crise hídrica. A gente está vendo que o Nordeste vive a sua pior seca da história. A gente vê que no Maranhão mesmo, muitos dos nossos rios, das nossas bacias, estão comprometidas. Isso se dá principalmente por dois motivos. Mudanças climáticas, isso diz respeito ao mundo todo, não diz respeito nem só ao Maranhão, nem só ao Brasil, mas ao mundo todo. Nós todos sabemos que o aquecimento global produzido pela emissão de gases de efeito estufa pelo homem, ele está afetando o clima da Terra. Então esse clima muda o regime de chuvas. Quanto a isso, é uma campanha global contra o aquecimento. Mas, por outro lado, a segunda coisa é a proteção dessas bacias. É preciso proteger as nascentes, é preciso proteger as matas ciliares, aquelas matas que ficam na beira do rio. Há muito tempo atrás, no começo das civilizações, a gente precisava das margens do rio para plantar arroz, plantar alimentos. Hoje as margens do rio têm que ser preservadas para que o rio não morra. Então, as margens do rio hoje precisam de árvores, precisam de proteção. Há pouco tempo, só para concluir essa fase, em São Paulo, há 3 anos atrás, tivemos uma grande crise hídrica que jamais tinha havido lá. E verificou-se que as bacias que geram água e que conduzem a água para São Paulo eram as bacias mais desprotegidas, as que tinham menos vegetações, as nascentes menos protegidas. Então, a gente tem que cuidar daquilo que está ao nosso alcance. E a Lei de Recursos Hídricos, ela vai fazer com que o Estado e a União, elas possam saber exatamente quais as nossas dificuldades, apontar soluções e dizer como é que a gente deve tratar os cursos d'água para que essa água continue a prestar serviços às populações. Ministro, com relação à gestão de resíduos sólidos, o que o Ministério tem feito, tem investido? Essa é uma das grandes preocupações nossa. Inclusive, eu tenho me reunido com muitos prefeitos do Maranhão, em Brasília e aqui em São Luís, e tenho visto que a maioria esmagadora dos municípios ainda não tem uma destinação adequada do lixo. Nós temos, isso não era função do Ministério, mas eu logo que entrei no Ministério, eu disse, gente, nós temos uma lei que exige que os municípios deem uma destinação adequada, tanto coleta como destinação, e a partir daí eu comecei a lutar por recursos. Então consegui alguns recursos, já temos feito parcerias com os estados, primeiro para fazer
o plano de resíduos sólidos dos municípios, que é a primeira parte. Depois de feito isso, executar a obra de aterro para que a gente possa fazer a coleta. Essa coleta tem que ser uma coleta seletiva, a gente tem que pegar cooperativas de catadores, que é uma coisa social importante, incentivá-las e aí fazer a destinação correta do resíduo sólido. Isso nós temos recursos para isso, e muitos municípios do Maranhão, eu não vou citar um nem outro, mas eu diria que mais de 40 municípios do Maranhão já estão se habilitando para que a gente possa dar os recursos, ajudar no projeto e fazer realmente com que a lei seja cumprida e a população se beneficie dessa lei. Ministro, o Ministério do Meio Ambiente também está na luta contra o mosquito Aedes aegypti. De que forma? Olha, o mosquito Aedes aegypti, ele não deixa de ser também uma questão ambiental. Ele nasce mais nesses lugares onde não há tratamento, onde o lixo não é tratado, onde a água não é tratada. E nós nos associamos à campanha nacional do governo, viemos aqui no Maranhão mesmo, distribuímos veículos, estamos em parceria com o governo do estado para que a gente possa combater, fazer uma campanha cada vez mais intensiva. Essa campanha já está em andamento, já está podendo ser vista pelas pessoas, ouvida nos rádios, na televisão, e fazer com que a gente diminua os focos. Diminuir os focos significa diminuir áreas de lixo, diminuir áreas de água parada, dar um tratamento adequado a esses recursos hídricos, e isso nós temos feito. Então são duas vertentes. A primeira, a conscientização da população, que tem um papel muito importante nesse aspecto, e a segunda, tratar dos lixões, tratar dessas áreas, e aí é preciso uma parceria com a prefeitura, com os estados, para que a gente possa fortalecer essa agenda. Era justamente o que eu ia falar, ministro, lembrando que esse assunto, né, do mosquito, tanto quanto o que a gente falava anteriormente dos resíduos sólidos, a população precisa também participar, precisa dar a sua contribuição, que no fim de tudo vai somar bastante, né? Sem dúvidas. A população, as pessoas têm um papel importante, não só no combate ao mosquito, mas também na promoção do meio ambiente. O meio ambiente começa com a nossa casa, com a nossa postura. Então é justamente isso que você disse, concordo plenamente. Eu também gostaria que o senhor falasse do programa Águas Doces. Como é que ele vai ser desenvolvido aqui no Maranhão? É uma ação do próprio governo federal, do Ministério do Meio Ambiente? Essa ação, eu encontrei, quando cheguei no Ministério, ela já existia. O programa Água Doce, ele é feito justamente para o semiárido. Ele é feito para que aqueles poços que foram perfurados, quando eles dão água salgada, quando eles dão água salobra, a gente possa tirar o sal, transformar essa água salobra em água potável. Por isso é que é água doce. Ao mesmo tempo em que a gente faz todo um sistema que ajuda ao desenvolvimento socioeconômico dessa região. A água salobra que sai, hoje a gente já sabe pela Embrapa, tem algumas plantas resistentes. Então fazer todo um ciclo, não é, que possa ser benéfico. A água fica limpa sem o sal, a água fica potável, as pessoas podem usar essa água para beber, mas ao mesmo tempo, o que sobra dessa água, a gente faz um plantio. Esse programa, ele tem parceria com os estados, e quando eu cheguei ele estava praticamente desativado, eu reativei, e aqui para o Maranhão nós vamos, para o governo do estado, ainda esse ano, concluir 9 milhões de reais para que eles possam fazer com os municípios essa parceria, e também, é lógico que nós vamos tentar intensificar isso. Eu tive uma emenda para o município de Codó, lá vai ser feito com o município, porque foi uma emenda parlamentar. O ecologista ligou para a gente e quer saber sobre a implementação da agenda do zoneamento ecológico e econômico do Maranhão. O Maranhão já concluiu o macro zoneamento. Agora ele precisa aprofundar o zoneamento e nós estamos fazendo uma parceria também, porque isso é função do Estado. Nós estamos fazendo uma parceria com o governo do Estado, vamos dar assistência técnica, vamos dar recursos. Eu já tive 2 reuniões com os secretários aqui do governo e nós vamos intensificar, porque o zoneamento ecológico econômico é um instrumento muito importante para o desenvolvimento sustentável. Ele aponta as áreas em que você deve dar ênfase à agricultura, ao agronegócio, e outras áreas onde você
deve dar ênfase à manutenção da biodiversidade. Então, muito importante, e nós estamos aí juntos nessa parceria. Fale para a gente também sobre os parques. Nós temos o Parque da Chapada das Mesas e o parque já bastante conhecido, que é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Bem, eu já estive visitando os dois parques, já entreguei benfeitorias no Parque da Chapada das Mesas, que é um parque belíssimo, que nem os próprios maranhenses conhecem. Eu até aconselho que nas férias, quando tiverem um tempo, vocês visitem esse parque. É um parque que tem mais de 300 nascentes, inúmeras cachoeiras, belíssimo parque. A localização para o telespectador que não sabe. Carolina é a base de entrada Certo. do parque. Então, e o portão de entrada vai ser lá, nós estamos fazendo, conseguir recursos de compensação, mais de 15 milhões. Então, estamos aperfeiçoando, regularizando a parte fundiária do parque. E esse parque, eu como maranhense, estando no Ministério, e as unidades de conservação de todo o Brasil são uma das nossas prioridades. Mas é lógico que eu não poderia deixar de fazer pelos nossos parques. Então, esse parque já está com 4 carros, tratores, dinheiro para fazer a regularização fundiária e seguramente nós vamos deixar um parque muito legal, muito atrativo e os parques têm funções ambientais também. Nesse caso, esse parque é mantém a água, é o mantedor da água. Então, por causa das nascentes, por causa dos rios, por causa da beleza cênica, a gente vai seguramente fazer com que esse parque fique cada vez melhor. Esse é o compromisso. Parque dos Lençóis, melhor ainda. Também já estive lá, inauguramos já um novo centro de visitação, está bonitinho, está bem feito. Também temos recursos de compensação para fazer regularização fundiária. E agora, isso é novidade, nós vamos fazer nós já fizemos um chamamento para que as empresas privadas que queiram usar dos serviços do parque, elas possam fazer isso, já está sendo feita a proposta dessas empresas, depois nós vamos fazer a concessão para que empresas privadas que têm dinheiro, que têm recursos, possam intensificar as ações para dar conforto aos visitantes do parque. E o governo, a União, não tem dinheiro para isso. Então nós vamos fazer com que tenha concessão privada para o uso do parque, assim como é feito no Parque da Foz do Iguaçu, assim como é feito em inúmeros parques do mundo todo, nós vamos fazer em Barreirinhas, e isso até julho a gente já estará com isso concluído. Ministro, muito obrigado então por essa entrevista aqui no Bom Dia Mirante. Obrigado a todos vocês e um bom dia. Muito obrigada, a gente fica feliz em saber dos parques, né?